Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, entre aqui no canal e conhece os outros vídeos que tem por aqui com diversos temas, que são aqueles temas curiosos, que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Tem vídeo para todos os gostos e com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse, que você gosta de saber mais a respeito de algum tema. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, pode deixar nos comentários sua sugestão de conteúdo, a sua pergunta, a sua dúvida, e eu virei aqui fazer um vídeo especialmente para você. Então já se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e fica sempre por aqui, que logo pode ter aquele vídeo que você pode ter sugerido. O seu comentário é muito importante aqui no canal para sabermos o que você gosta de assistir, o que você está precisando saber mais. E este vídeo de hoje vai para a playlist que temos aqui no canal sobre doenças e a visão, a explicação da espiritualidade sobre cada tipo de doença. Já temos algumas por lá, tem sobre as doenças autoimunes, sobre depressão, ansiedade, sobre a origem das doenças, que é um vídeo muito importante, te aconselho a assistir. E o vídeo de hoje é sobre um transtorno, conhecido como o transtorno de personalidade narcisista. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é? Nesse vídeo você vai saber muitas coisas relacionadas a esse transtorno, vai saber o que é, quais são as causas, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento, as características e, é claro, como sempre temos aqui no canal, a visão da espiritualidade sobre esse assunto. Uma explicação do espiritismo, como que o espiritismo explica a existência desse transtorno. E o que será que tem a ver com vida passada? Será que a teoria da reencarnação, a teoria de vidas passadas pode explicar como que pode surgir esse transtorno na vida atual? Me acompanhe nesse vídeo até o final que você vai saber tudo isto. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que aparece aqui nesse vídeo que você não entendeu direito, ou alguma coisa que ficou faltando, você pode deixar nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão, a sua dúvida. E se for necessário, podemos voltar aqui falar mais sobre esse assunto, respondendo a algumas dúvidas que surgirem. Então, vamos ao vídeo de hoje, saber todas essas coisas relacionadas ao transtorno de personalidade narcisista. Me acompanhe até o final e depois você deixa o seu comentário. O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão generalizado de sensação de superioridade, de grandiosidade, necessidade de ser admirado e falta de empatia. A pessoa que tem esse transtorno, ela nega as emoções, não tem sentimentos, são muito centradas em si mesmas. É um desvio que afeta toda a mente da pessoa. Ela superestima a própria capacidade, exagera as suas realizações e tende a subestimar a capacidade alheia. Essa pessoa busca uma necessidade constante de atenção e de admiração. Tem uma sensação de ser o centro de tudo e de todos. Possui carisma, insegurança,
superficialidade, provoca um apelo à manipulação, se coloca no lugar de vítima, sente inveja, tem uma profunda fragilidade emocional e psicológica, é extremamente egoísta e pode até ser agressivo. O portador desse transtorno não consegue se enxergar como uma pessoa doente que tem algum problema, não reconhece que está errado e não aceita. Um médico diagnostica a pessoa narcisista tomando por base sintomas específicos, como uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos, uma necessidade de ser constantemente admirado e uma sensação de merecimento. Os transtornos de personalidade são padrões persistentes e generalizados no modo de pensar, perceber, reagir e se relacionar, que causam sofrimento significativo à pessoa ou prejudicam a sua capacidade funcional. A pessoa narcisista tem opinião exagerada sobre o próprio valor, a denominada grandiosidade. Ela também tem problemas de autoestima. E para reforçar essa sensação de superioridade e autoestima, ela se relaciona com pessoas especiais, se torna parte de instituições superiores, desvaloriza as outras pessoas e sempre quer ser elogiada. As estimativas relacionadas à frequência deste transtorno variam, mas é possível que ocorram em até 6% da população geral, e é um quadro mais frequente em homens. Entre as causas de haver esse transtorno narcisista, os fatores genéticos e ambientais podem contribuir para o desenvolvimento. Uma teoria sugere que os cuidadores podem ter agido com a criança de maneira que não a ajudou a desenvolver o senso do eu estável. Por exemplo, os cuidadores podem ter sido excessivamente críticos, ou elogiaram, admiraram ou favoreceram excessivamente a criança. Algumas pessoas com esse transtorno têm dons ou talentos especiais e se acostumam a associar a sua autoimagem e senso do eu à admiração e à estima dos outros. A pessoa narcisista se preocupa com fantasias de grandes realizações, de ser admirada por sua inteligência e beleza avassaladoras, de ter prestígio ou influência, ou de vivenciar um grande amor. Ela sente que deve se relacionar apenas com outras pessoas tão especiais e talentosas quanto ela mesma, e não com pessoas comuns. Ela utiliza esses relacionamentos com pessoas extraordinárias para melhorar e alimentar a sua autoestima. A sua autoestima geralmente é muito frágil, pois ela depende daquilo que os outros falam ou pensam sobre ela. Por isso essa necessidade de ser admirado o tempo todo. Essa pessoa, ela é bem sensível e se chateia com as críticas alheias e com o fracasso, o que faz com que ela se sinta humilhada e derrotada. Ela pode reagir com raiva ou desprezo, ou pode contra-atacar violentamente. Ou ela pode se afastar ou aceitar extremamente a situação em uma tentativa de proteger a sua sensação de autoimpotência. Ela pode evitar situações em que ela pode falhar. O tratamento para esse transtorno é feito com psicoterapia, porém,
é muito difícil de um narcisista chegar até a fase de um tratamento, porque ele não se reconhece doente, ele não aceita que ele tem um transtorno, um problema. Para ele tá tudo normal, ele que é a pessoa certa, os outros é que estão errados. E ele pode até desencarnar nesta situação, acreditando que ele é a melhor pessoa do mundo e que os outros estão errados e que ele não é doente. Para um narcisista procurar ajuda e um tratamento para esse transtorno, vai ser necessário que ele chegue lá no fundo do poço, onde ele perceba todas as coisas erradas que aconteceu, tudo que ele fez, que ele reconheça os seus erros, que ele tenha esse choque de realidade e perceba que a opinião dos outros não importa. Quando ele chegar nessa situação, o que é muito, muito difícil de acontecer, aí sim ele vai procurar ajuda. Aí sim ele estaria preparado para o tratamento. Porém, é muito, muito difícil disso acontecer. Então, tudo isso que eu expliquei até agora, aqui nesse vídeo, é a explicação da medicina e dos estudos científicos a respeito desse transtorno de personalidade narcisista. Agora eu vou trazer a explicação da espiritualidade sobre esse tipo de transtorno. Eu vou começar trazendo uma explicação do espírito de Joana de Ângeles, onde ela diz o seguinte: em toda raiz de qualquer transtorno neurótico há um conflito moral manifestando heranças perturbadoras do passado, que são valores secundários, portanto transitórios, que servem apenas como recursos pedagógicos de aprendizagem. De acordo com o Espiritismo, algumas doenças nós escolhemos antes de reencarnar, como uma forma de evolução moral e espiritual. É claro que para quem não é familiarizado com a doutrina espírita, é muito difícil de ouvir certas coisas. Eu tenho percebido isso cada vez mais no dia a dia. Quando a gente fala algo a respeito de uma visão espírita, as pessoas já olham atravessado, já saem de perto, não querem nem ouvir. Eu ainda vou falar sobre isso em um outro vídeo. Mas o que o Espiritismo nos traz são as verdades da vida, as explicações de tudo o que acontece em nossa vida, tudo o que nós vemos acontecer por aí. E essa questão de doenças, eu já falei bastante aqui em outros vídeos que estão aqui no canal, estão aqui na playlist sobre doença. Tem o karma de doenças, um vídeo lá da série sobre os tipos de karma, se você quer saber mais sobre o assunto. Mas, enfim, existem muitas explicações para uma doença surgir em uma pessoa. E pode acontecer sim de escolhermos antes de reencarnar alguma doença para desenvolvermos naquela vida como uma forma de limpeza por algo que fizemos em outras vidas, como uma forma de melhoramento moral, de evolução espiritual, porque como eu já disse, tudo acontece por merecimento e necessidade, nada acontece por acaso. E outra explicação seria de algo feito em vida passada que pode surgir nesta vida atual como uma doença.
Alguns transtornos que acontecem agora podem ser resultantes de traumas que passamos em reencarnações anteriores. Por exemplo, de acordo com todas essas características de uma pessoa narcisista que eu já mencionei aqui, ele é uma pessoa que ele se isola dentro dele mesmo. Há um medo enorme de ser traído. Ele ama apenas a ele mesmo. Pode-se imaginar que tudo isso seja devido a algum trauma de alguma traição que ele sofreu em alguma vida passada. Por isso ele carrega agora este medo de ser traído. É uma sensação que é despertada nessa vida atual, que vem de uma existência anterior. Ou talvez ele tenha sido muito menosprezado em uma vida passada. E isto pode fazer com que agora ela se sinta a melhor pessoa do mundo, uma pessoa perfeita, sem defeitos, e necessite dessa atenção. Pode ter acontecido algum tipo de trauma, e hoje essa sensação faz com que ele se feche dentro dele mesmo, que todas as outras pessoas ficam de fora. O espírito de Joana de Ângeles ainda fala que existe no narcisista uma criança insegura. Permanece no subconsciente do ser adulto e o faz infeliz pelo fato de o fazer ter comportamentos ambivalentes, instáveis, ilógicos. No íntimo, ele teme, mas exterioriza agressividade. Sente necessidade de carinho, mas demonstra raiva, ódio. Precisa de apoio, de amparo, no entanto, foge, isola-se, sofre carência de afetividade, disfarçando mediante crueldade. Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Existem algumas características próprias do espírito de um narcisista, que são traços de caráter que foram esculpidos durante várias encarnações e ainda não conseguiram se livrar delas, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a sede de poder. Tudo isso sendo cultivado em várias encarnações pode resultar nesta encarnação como o transtorno de personalidade narcisista. E então é um acúmulo de sentimentos negativos, de sensações ruins, desagradáveis, de baixa vibração, que vão se acumulando de vida após vida. E vai chegar uma hora que tudo isso vai se manifestar no material, onde pode surgir uma doença física ou um transtorno como este. É aquilo que eu sempre falo, tudo o que você está emitindo, emanando, fazendo, pensando, um dia vai voltar para você na mesma intensidade. E pode acontecer de tudo isso voltar na forma de uma doença. E este transtorno narcisista acontece devido a essas sensações de traumas que já aconteceram no passado e agora resta este medo de sofrer aquilo novamente. Então, uma pessoa que foi muito humilhada em uma vida passada, nesta vida atual, em algum momento ela pode despertar uma sensação de querer ser
valorizada, querer ser o centro das atenções, de ser uma pessoa perfeita, a melhor pessoa do mundo. A necessidade de ser elogiada, ela precisa disso para a autoestima dela ser alimentada, porque ela vem de uma encarnação em que ela não tinha praticamente uma autoestima, era destruída essa autoestima dela. Então agora ela tem essa necessidade de querer alimentar a própria autoestima, de ser uma pessoa importante e de ter essa atenção, esses elogios constantes. E esse sentimento, ele acaba sendo tão elevado que se torna uma doença, um transtorno. Muitas pessoas se questionam que culpa eu tenho hoje pelos erros que eu cometi em outras vidas. Não era eu, era outra pessoa, mas o espírito é o mesmo. A necessidade de passar pelas situações que passamos hoje é uma necessidade do nosso espírito, que carrega todo esse histórico de outras existências. É uma necessidade de passar por alguma situação, por alguma doença, como uma forma de evolução, como uma forma de limpeza, como já vimos nos vídeos sobre doenças, que a doença ela vem para limpar o espírito daquelas feridas provocadas por coisas ruins que fizemos em outras vidas, e acaba ficando tudo isso registrado no nosso perispírito. Uma hora, em algum momento, pode se manifestar em forma de doença. Como eu já falei, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar o link deles, dos principais, dos mais importantes, aqui na descrição desse vídeo para você assistir também. Você encontra eles na playlist sobre doenças. Confere para entender melhor o assunto. E se não entender, deixa nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que eu venho te responder. O espírito de Joana de Ângeles ainda fala: eventos dolorosos que acabam fazendo com que muitos narcisistas façam uma autorreflexão e vão mudando aos poucos. Isto quer dizer que um narcisista ele só vai mudar na hora que ele começar a sofrer, porque o sofrimento é uma forma de aprendizado, é uma forma de evolução. Existe o aprendizado pelo amor e pelo sofrimento, e o caminho do sofrimento ele é mais curto e mais rápido para o aprendizado. Como assim? Por exemplo, você faz uma coisa errada, você vai acabar tendo a consequência daquilo, vai acabar sofrendo, atraindo um sofrimento para você relacionado àquela coisa errada que você fez. E assim, naquela hora, você vai aprender com os teus erros a não cometer mais os mesmos erros, para não atrair mais as mesmas situações dolorosas. É assim que funciona as coisas. Quando você sofre, você aprende alguma coisa com aquela dor, com aquela situação, com aquele sentimento. Você aprende a fazer alguma coisa diferente, a não cometer os erros que te levaram até aquela situação, a pensar diferente, a agir diferente, de uma forma que você não vá sofrer novamente mais adiante. E um narcisista, ele só vai acordar para a realidade e perceber que ele está doente, que ele precisa de ajuda, na hora que ele começar a sofrer, na hora que ele começar a sentir a dor, e aprender com isso a abandonar as características ruins e começar a pensar diferente, a agir diferente. É nessa hora que ele pode descobrir que a opinião dos outros não importa para nada, não vale de nada e não é necessária para que haja uma autoestima fortalecida.
Uma pessoa pode ter em seu plano reencarnatório priorizar a autoestima. E às vezes é necessário sofrer muitas humilhações para conseguir fortalecer a autoestima. Porque é quando a pessoa ela percebe o quanto ela está errada, o quanto aquilo que ela está fazendo está dando errado, não está gerando aquele efeito que ela queria. Porque às vezes é durante uma humilhação que você começa a se dar valor, começa a acordar para a realidade e agir diferente, de uma maneira mais saudável. Por exemplo, um caso assim de mães narcisistas que humilham os filhos, que sempre destroem qualquer tipo de autoestima dos seus filhos, numa tentativa de os proteger, de os querer só para elas. Vai chegar um momento que esses filhos vão perceber o quanto isso está fazendo mal para eles, vão acordar e aí sim, a partir dessa humilhação, eles vão começar a buscar a sua própria autoestima. E desta forma, um espírito que sofreu muitas humilhações em vida passada, agora, nessa vida, ele desperta essa sensação de buscar a necessidade exagerada de autoestima. Também um outro exemplo é de algum espírito que busca em várias encarnações desenvolver o respeito pelo ser humano. E às vezes não consegue, acaba se perdendo e acaba controlando a vida dos outros, como por exemplo um relacionamento abusivo, né? Uma pessoa abusiva. Temos vídeo aqui no canal falando sobre relacionamento abusivo para você assistir e entender melhor o assunto. Pode até ter uma semelhança entre o comportamento de um narcisista e o comportamento de um abusador durante um relacionamento. Assista para saber mais sobre o assunto. E então, mais uma vez, a espiritualidade, a literatura espírita explicando que tudo o que não tem explicação e origem nesta vida, a origem e a explicação de tudo pode estar em uma vida passada. É lá que está toda a raiz dos problemas que podem surgir hoje, das doenças que podem surgir hoje. Tem muito vídeo aqui no canal falando sobre isso. Assiste para saber mais sobre o assunto, para entender melhor. Deixa o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão de conteúdo para outros vídeos. Podemos voltar a falar mais sobre esses assuntos, a falar sobre algum outro tipo de doença que você tenha curiosidade em saber mais. Então deixa nos comentários a sua sugestão, que o seu comentário ele é sempre muito bem-vindo e é muito importante aqui no canal. Se você não entendeu alguma coisa, deixa no comentário a sua pergunta. Clica aqui no gostei. Compartilha com outras pessoas que precisam saber mais sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada pela sua atenção, muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.